E aí galera, nós estamos aqui no canal mais uma vez para dar início a um vídeo. Eu sou a Gabi e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre filhos, mas não herdeiros. Eu quero que o Dani coloque aqui na edição o versículo que eu vou estar lendo, que é lá em João 2, 12 e 14. Acompanhem aí. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. A gente pode ver João falando sobre 3 estágios do amadurecimento espiritual. São eles: filhinhos, jovens e pais. Eu quero que você pause aí o seu vídeo e pense, sem saber ainda o que eu vou falar, em qual desses estágios você se encontra. Você é um filhinho, você é um jovem ou você é um pai? Depois de você ter pausado o seu vídeo e pensado em qual estágio você se encontra, eu vou falar características desses 3 estágios. O primeiro estágio é o do filhinho, como eu falei antes. Um filhinho, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece o perdão, e reconhecendo o perdão, ele nasce de novo, ele é outra pessoa. Mas o filhinho, ele ainda não consegue vencer o maligno, ele não consegue vencer as tentações, porque apesar de escutar a palavra, de ler a palavra, aquilo ainda não é uma verdade constante para ele, não é algo que esteja dando fruto dentro do seu coração. Os jovens, que é o segundo estágio, além das características do primeiro estágio, que não é deixada para trás, ele adquire mais 2 características. Ele consegue vencer o maligno, e suas tentações, porque a verdade, a palavra de Deus já está sendo implantada, já está criando raízes dentro do seu coração. E qual a característica de uma árvore que tem raízes profundas? Uma árvore que tem raízes profundas, ela consegue vencer a tempestade, consegue vencer os dias ruins. E os jovens são fortes, como fala nesse versículo, os jovens são fortes. Então, além de vencer as tempestades, eles também vencem os dias de seca, eles vencem o deserto também. Terceiro estágio tem 3 características muito importantes. O terceiro estágio é pais/adultos. No terceiro estágio, a gente vê a primeira característica, que é a palavra permanece naquela pessoa. Ele tem um conhecimento profundo sobre Deus. Para João, nesse versículo, a característica da maturidade de uma pessoa é o conhecimento de Deus. Então, é a palavra, o que ele sabe sobre a palavra, o que ela diz sobre ele. Então, para João é isso. E quando a pessoa ela tem conhecimento da palavra de Deus, ela consegue enxergar Deus como Pai, é curado em relação a isso e consegue enxergar a grandeza de Deus e sua soberania. E aí que eu te pergunto, qual é a principal característica de um pai espiritual? Pensa aí um pouquinho. A característica de um pai espiritual é que ele gera filhos. Então, você tá lá, você é filhinho, você amadurece, você é jovem, você amadurece, você é pai e tem filhos. Você impulsiona outras pessoas a serem pais espirituais, a crescerem nessa vida constante, lendo a palavra, estando com Deus. Gabi, mas por que falar sobre isso? E a resposta pra gente está onde? Na palavra. Lá em Gálatas 4:1 fala assim: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, esse versículo deixa claro que um menino, um filho, ele é herdeiro, mas que
ele não tem diferença entre um servo, porque por ser criança, ele ainda não pode colocar a mão na sua herança. E quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, ela fala sobre a gente herdar algo. E a gente só pode usufruir e herdar herdar esse reino quando nós temos maturidade. Por isso que é necessário nós conhecermos a sua palavra, conhecermos o seu reino, para herdar as coisas que o Senhor nos promete. Eu e você sabemos sobre todos esses estágios que eu falei, não é novidade para ninguém. Mas será que nós não temos parado em algum estágio? Será que eu acho que ser filhinho tudo bem, eu estou aqui, ali meio em cima do muro? Será que ser jovem tudo bem? Pô, eu falo de Deus, eu sei quem é o Senhor, mas será que ser pai não é melhor ainda? Será que gerar bons frutos não é melhor ainda? Será que não ser resposta para as outras pessoas não é melhor ainda? Será que impulsionar outras pessoas não é melhor do que ser filho ou jovem? E uma das maiores características da maturidade espiritual é a dependência. Conforme você vai crescendo na sua maturidade espiritual, você se torna mais dependente de Deus. O contrário da nossa vida como pessoa, né? Porque conforme nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, nós nos tornamos independentes financeiramente, emocionalmente dos nossos pais. E Paulo, ele é um grande exemplo disso. Lá em 1 Coríntios 15:9 fala assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, nesse versículo, Paulo fala que ele é o menor dos apóstolos, que ele, vamos dizer que ele é o que mais depende de Deus ali entre os apóstolos. Já em Efésios 3:8, 6 anos depois de uma longa caminhada com Deus, Paulo diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. Então, 6 anos depois, Paulo já não é mais o mais dependente ali entre os apóstolos. Ele é mais dependente entre os santos, entre todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o mais dependente, ele se nomeia o mais dependente. O versículo que está lá em 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. 8 anos depois de caminhada com Deus, Paulo diz ser o mais dependente entre os apóstolos, entre os santos e entre os pecadores. E nós conhecemos Paulo pela sua inabalável dependência e confiança em Deus. E ele é prova de que conforme você vai amadurecendo, você vai se tornando mais dependente de Deus. Então, essa é a minha pergunta. Você tem colocado tudo de si em Deus? Você é dependente de Deus? Em qual estágio você está? Não tem problema se você estiver ali no estágio de ser filhinho. Não tem problema, todos nós passamos por esse estágio. O problema é se você parar ali. Porque com Deus é sempre subindo, subindo, subindo. Então, não pare no meio do caminho. Viva todos esses estágios, cresça, seja uma pessoa que quer viver mais de Deus para poder se tornar pai espiritual de outras pessoas. Galera, não esqueça, curte, compartilha esse vídeo, mostra aí para os seus amigos. E não esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, @jovenscontagiem. A gente espera você também no próximo vídeo. Tchau, tchau!